Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Esta edição vai tratar de um fenômeno que reúne mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, as mídias sociais. Para falar do assunto, convidamos o editor executivo do Globo, Pedro Doria, o professor da UFRJ, Muniz Sodré, e a professora da Universidade Federal Fluminense, Paula Sibilia. As redes sociais tornaram-se, em pouco mais de uma década, a principal fábrica de manias, gestos, atitudes e comportamentos. Quando nossos ancestrais perceberam que se tornariam mais fortes se andassem eretos, com as mãos livres para arremessar pedras e paus, também tornaram-se vulneráveis às fisgadas e dores nas costas. E agora, agarrada aos celulares, a humanidade caminha curvada, como corcundas. Os dispositivos digitais móveis estão mudando o mundo e a uma velocidade incrível. O Facebook, a rede que conecta uma população equivalente à da China, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, começa a perder usuários. Por uma simples razão: os jovens querem diferenciar-se dos pais. Preferem o YouTube, o Instagram, o Tumblr, o Waze e o WhatsApp. Logo vão achá-las antigas e quadradas. Este incessante e insano circuito de substituições sinaliza um dado alentador. O propagado fim da palavra impressa pode ainda demorar ou nunca acontecer. Afinal, trata-se de uma plataforma estável, permanente, testada há quase 6 séculos e responsável por um conjunto de ciclos civilizatórios jamais igualado. E a imprensa e o jornalismo, o que eles têm a ver com tudo isso? Tudo. Cada troca de software ou de plataforma torna mais evidente as suas condições e características de ferramentas. Ajudam o processo, não são um processo. Algo como o telefone há 90 anos e o telégrafo há mais de 100 anos, as redes são instrumentos de propagação, comunicação ou interação. Servem o jornalismo, mas não o substituem. Ainda bem. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam algum tipo de rede social. Só no Brasil, existem mais de 90 milhões de usuários cadastrados em sites como Facebook, Twitter e Instagram. Os dados são da União Internacional das Telecomunicações, vinculada às Nações Unidas. Nas mídias sociais, grupos de amigos ou pessoas com interesses em comum se comunicam pelo espaço virtual. Recentemente, o Sistema de Pesquisa e Inteligência em Redes Sociais analisou mais de 2 milhões de publicações no Brasil e constatou que os temas políticos eram os mais comentados. Querendo ou não, ali também tem uma discussão polarizada, aí um lado sobe uma hashtag, outro lado imediatamente você vê a reação, sobe outra hashtag, tem os influenciadores de ambos os lados que conseguem propagar essa discussão e você vê claramente a mensagem saindo deles. O jornalismo não nasceu com as revoluções liberais à toa. A partir do momento que você vai apostar num regime que é a democracia e que você vai querer que as pessoas, o povo, intervenha e decida quem vai governar, você precisa de um povo informado, evidentemente. Então, é para isso que o jornalismo surge. Tem aquele momento do nascimento das metrópoles, as pessoas precisam saber o que está acontecendo e tudo mais. Quer dizer, em última análise, o jornalismo existe fundamentalmente para que o povo esteja informado a respeito de tudo que ele precisa saber para poder escolher quem que vai governá-lo ou não. As redes sociais, por um lado, trazem mais vozes. E trazer mais vozes é, a princípio, bom. Mas a partir do momento que você tem uma cacofonia de vozes, você precisa transformar o usuário da rede social no próprio editor de si mesmo. E existe um editor nas redes sociais que é um editor que é opaco, que as pessoas não percebem, que é o algoritmo.
É o software ali por trás do Facebook, ou seja lá, ou por trás do Google, não importa, que está escolhendo que pedaços de postagens, fotografias, etc., você está vendo. E qual é a essência desse editor? A essência desse editor é aprender, tão melhor quanto possível, o que você gosta de ver. O que você gosta de ler. Aquilo que te traz mais prazer. E aí tem uma armadilha. Claro. Porque se você cada vez mais é exposto apenas às ideias com as quais você já concorda, você tende a ficar intolerante em relação às ideias com as quais você não concorda. E a essência da democracia se dá quando duas pessoas que discordam são capazes de chegar ao meio termo, concordar em perder algumas brigas para ganhar outras, tentar encontrar aqueles pontos de tolerância e tudo mais. A democracia não é feita para ser um jogo fácil. Claro. Não é à toa que a política no mundo todo está polarizada e tem se polarizando cada vez mais na última década. Não é à toa que a maior parte dos governos hoje estão paralisados, não conseguem mais fazer aprovações, não é à toa que a política está cada vez mais agressiva. Isso não é um fenômeno brasileiro. Isso tem muito a ver com esse momento em que vivemos, em que cada vez menos as pessoas estão sendo expostas a pontos de vista antagonísticos. Então, rejeitam esses pontos de vista muito mais, esquecem, fundamentalmente, que o jogo não é de rejeitar aquilo com o qual você não concorda, mas, perante essa discussão, descobrir qual o caminho das convergências. Crise, crise e crise. Praticamente todos os dias, esta manchete se repete em quase todos os jornais do país. A imprensa vem trabalhando com um pensamento único e repetitivo, um cenário onde não existe esperança e até quando surge uma notícia positiva, ela vem antes acompanhada das palavras, apesar da crise. Entre os órgãos de imprensa, praticamente não existe uma voz dissonante. O discurso único que vai da política à filosofia acaba criando uma espécie de gueto de informação, onde não há espaço para o contraditório. É um jornalismo do pensamento único, que corresponde a uma pauta única, como se jornalista escrevesse para jornalista, como se o público preferencial do jornalista fosse um outro jornalista. Ele dá aquela pauta como se fosse uma coisa lógica, verdadeira, e não tem contraditório, não tem resposta. A imprensa, ela está enredada nos fatos pura e simplesmente o tempo todo. São poucas exceções daqueles jornalistas que vão à análise, né, e que vão ao fundamento daquilo que está acontecendo. E sempre temos essa discussão, e é sempre uma discussão muito boa, muito saudável, entre fórmula e criatividade, entre algo já pronto, a chamada receita de bolo, as opiniões dominantes, e o que pode vir contra, o que pode gerar estranhamento. Achar esse equilíbrio é um desafio eterno. Segmentos sociais que não concordam com as notícias tentam remar contra a corrente e quase sempre são desqualificados pela mídia, um processo que pode gerar preconceito e acirrar conflitos. Este problema já foi detectado pelo ex-diretor do Escritório de Informações e Assuntos Regulatórios do governo norte-americano, Cass Sunstein. No livro Going to Extremes, ele alerta que grupos fechados tendem à radicalização e ao isolamento, comportamentos que são motivados muitas vezes pelo noticiário e se transforma numa espécie de conjunto binário, onde uma parte alimenta o radicalismo da outra. Eu nunca vi um momento em que a vida social brasileira está tão envenenada de besteira, de disse-me-disse, de exacerbação dos piores preconceitos, quanto agora, quando deveria ser o contrário. E por que isso ocorre? Porque o contraditório ecoa no vazio. A imprensa hoje é a manifestação do egoísmo organizado, ou seja, que são os interesses econômicos que comandam, não é? Quer dizer, são os especialistas que são os porta-vozes desses interesses. Eu também gostaria de ver mais, digamos, pautas alternativas, de ver pequenos grupos ocupando mais o horário nobre ou o espaço nobre nos jornais. Mas essa é uma equação que eu vejo como delicada. Deveria haver mais espaço, na minha opinião. Agora, como gerar esse espaço crescente dentro das grandes mídias
espaço crescente para as pautas desconhecidas, para as histórias desconhecidas, para os grupos que eventualmente não têm espaço para emitir opinião, é um exercício e tanto. Fugir do que é considerado o senso comum nem sempre é fácil. Os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso foram duramente criticados porque decidiram fazer um show em Israel. Artistas contrários à ocupação da Palestina pregam um boicote cultural a Israel. Gil e Caetano enfrentaram as críticas e realizaram um show. Ao mesmo tempo, visitaram uma região controlada por militares israelenses e ocupada por palestinos, e se reuniram com o ex-presidente Shimon Peres, que defende o diálogo com os palestinos. Aliás, diálogo e respeito às diversidades são palavras simples que dissipam conflitos. A diversidade precisa ser empoderada, precisa ter potência para ser ouvida. E o grande problema hoje é escutar, é ouvir, não é mais falar. Esse debate, Diniz, é muito fundamental e pouca gente tem coragem de levá-lo adiante, né? Porque nós aqui também, de alguma maneira, estamos na imprensa. Então, assim, é como se você estivesse falando, existe um corporativismo, quero dizer. Quando você abre a boca, tá, mas você está na imprensa, mas vocês agora estão aqui na televisão, estão falando isso, mas estão criticando a vocês mesmos, quer dizer... Não existe essa situação, né? Não existe esse lugar. Existe um país, existe um mundo vivendo conflitos gravíssimos, seríssimos e que alguns não passam por a nossa imprensa. Há pouco tempo, uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Datafolha, publicada, na verdade, na Folha, enfim, não me lembro exatamente a origem. Comentamos na CBN, mas não me lembro a fonte, mas é uma fonte digna, que dizia o seguinte, que uma pesquisa mostra que a maior preocupação do ser humano em relação ao futuro é a instabilidade econômica mundial. Este é o principal ponto. O segundo é o terrorismo e o terceiro é o meio ambiente. No entanto, na América Latina, há a preocupação do meio ambiente, mas não há com a instabilidade econômica mundial. Eu falei, claro, isso não é notícia. Nós não temos uma notícia sobre o perigo da instabilidade econômica mundial, da situação da Europa, da situação dos Estados Unidos, da China, e o que significa o Brasil ali. Então, a crise brasileira, ela é vista isoladamente. Ela não tem contexto. Mas espera aí, mas o papel da imprensa não é dar contexto a esse debate? Não há contexto. A gente tem os vilões, né? E os heróis não temos, inclusive. Nós não temos heróis. Você pode reparar que nesse debate não tem herói, só tem vilão. Então, existe um quadro em que a gente identifica meia dúzia de vilões, né? E a gente joga pedra nos vilões eternamente, como uma viseira, como se aquilo fosse o nosso único foco. Todas as matérias, todas as manchetes, todas, ou são a crise, ou, como você mesmo mostrou, apesar da crise. Então, a palavra crise está o tempo inteiro. O que eu acho que a imprensa... Quando ela não localiza um problema maior, além de um problema cognitivo, intelectual grave, né? É partidário, é gueto, é sectário, mas além disso, a gente sai do nosso maior problema. Nós temos uma presidente que foi eleita, reeleita, no início do seu mandato. O que representa esse governo pode ser discutido eternamente, mas existe um fato. Nós temos alguém no governo e o país precisa caminhar. Esse caminhar do Brasil exige um diálogo mínimo com o governo. Independente do que eu acho desse governo, é o governo que está aí. É preciso um mínimo de articulação com esse governo. Essa articulação foi cortada. Qualquer palavra do governo é vista como parte do vilão. Então, isso é muito ruim. Eu que trabalho com educação, na ponta, faço um trabalho de ponta, vou aos municípios, já fui a todos os estados brasileiros, a pelo menos o município do interior, acompanho ganhos que a gente tem na educação e eu não vejo em nenhum lugar esses ganhos apontados. Porque se disser que tem ganho, você está dizendo que o governo tem ganho. Então você nega um ganho real e concreto. Todo mundo sabe que ele está ali porque você não pode falar bem do governo, que falar bem do governo é apontar... Então, enfim, é um debate muito pobre. Simplista. Né? Simplista e que quem perde é o Brasil, o país, a nação e o povo brasileiro. A questão do jornalismo, realmente o jornalismo não está cumprindo, o jornalismo brasileiro não vem cumprindo com uma das suas funções básicas, né? Assim, aquela função que desde o século XIX a sociedade, de certa maneira, nesse processo de democratização, né, nesse processo da democracia moderna do século XIX, atribuía ao jornalismo, que é o papel de mediação social, né, que é exatamente você saber... Poder moderador. Saber ouvir os diversos lados envolvidos numa determinada questão política, numa determinada questão social. Quando a gente analisa, especialmente rede social, não a internet, que é algo muito maior, muito mais amplo, mas quando você analisa a rede social, você vê uma polarização
clara, que eu costumo chamar de fascismo do bem, que é você defende uma coisa que você considera bem. Tudo bem, você tem todo o direito. Agora, se 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou até 10.000 concordam com você, qualquer pessoa que discorda é apedrejada. Então, toda vez que alguém assume uma posição, dependendo do número de curtidas ou de apoio que aquilo ali tem, ele se torna uma verdade estabelecida e ninguém pode criticar. Então, nós temos as novas mídias que trazem a complexidade, mas o nosso posicionamento é polarizado nas novas mídias. As novas mídias desfizeram as antigas, quer dizer, não desfizeram a ponto de destruir, mas desfez uma estrutura muito hierarquizada e antiga e fixa que existia, né? Então, de lá para cá, a gente vê, especialmente na mídia impressa, que é quem mais sofre com isso, uma tentativa desesperada de se salvar. Ela não consegue copiar as novas mídias na fluidez, na leveza, na pluralidade. E ela resolve copiar exatamente o pior, que é a polarização. Então, a impressão que eu tenho é que, como a professora Silvia se referiu, nós temos um número de demissões grande, nós temos jovens recém-formados assumindo cargos que eram de jornalistas reconhecidos com uma formação mais sustentável, né, no sentido de mais capacitados para fazer aquele papel. E o que essa geração tem feito, eu não estou falando de jovem, porque é jovem não, geração no sentido de novas pessoas, podem ser mais velhos de idade, mas o que tem acontecido é transpor o que bomba na mídia para um jornal. E exatamente o contrário, né? Quer dizer, quando as pessoas dizem assim, as mídias vão acabar, a mídia impressa vai acabar, eu acho exatamente o contrário. A tendência da mídia impressa, não só impressa, da televisão e tal, que não são novas mídias, é se manter exatamente aumentando o grau de complexidade. Se as nossas mídias antigas analisassem com complexidade, elas seriam uma alternativa para as mídias sociais e ganhariam um novo espaço, né? Não, elas estão fazendo exatamente o oposto, elas estão copiando o pior e não estão dando essa complexidade. Eu não tenho dúvida que com o tempo as próprias mídias sociais vão ganhar a complexidade, porque é um sistema muito novo, né? Mas a imprensa está perdendo um espaço que ela já era dela, ela está abrindo mão desse único espaço. O que vai sobrar? Infelizmente, se acontecer dessa maneira, os leitores já não se interessam por essa polarização, isso só joga o jornal, a TV, para uma crise muito pior.